Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo incendeiem o seu coração nesse dia. Sejam bem-vindos ao canal Reflexões Diárias. Hoje o Senhor nos traz a sua palavra por meio do profeta Zacarias, no capítulo 1, versículos de 2 a 6. Exortação à conversão. O Senhor estava profundamente irritado contra os vossos pais. Disse a este povo: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: voltai a mim, oráculo do Senhor dos Exércitos, e eu voltarei a vós, oráculo do Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem os profetas de outrora clamaram, dizendo: Eis o que diz o Senhor dos Exércitos: deixai vossos maus caminhos e vossas más ações. E eles não ouviram, não prestaram atenção aos meus avisos. Oráculo do Senhor: onde estão vossos pais? Podem, porventura, os profetas viver eternamente? Quanto aos avisos e às ordens que encarreguei os meus servos, os profetas, de transmitir ao povo, não foram eles executados juntos de vossos pais? Por isso vossos pais caíram em si mesmos e, confusos, confessaram. O Senhor dos Exércitos tratou-nos como tinha resolvido proceder conosco, segundo o nosso proceder e as nossas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor nos exorta, através dessa palavra, a nos voltarmos a Ele, e Ele se voltará a nós. Ele nos convida, nesse dia, a reconhecer o nosso pecado, porque Ele quer se revelar a nós. Como é difícil nos voltarmos ao Senhor. Como é difícil reconhecer que somos pecadores. Como é difícil reconhecer a nossa miséria e nos voltarmos ao Senhor. Hoje o Senhor te convida, meu irmão, minha irmã, a deixar de lado toda uma vida de prostituição, de farra, de bebedeira, uma vida no mundo, de mentiras, de injustiças, uma vida de adultério, uma vida longe do Senhor. Hoje essa palavra é uma exortação aonde Deus te convida, aonde Deus me convida a se voltar a Ele inteiramente, porque Ele quer se voltar a nós. Essa palavra é um convite de Deus para você, dizendo: volta a mim. Deixa de lado o pecado, deixa de lado toda essa vida do mundo, toda essa vida de farra, toda essa vida de bebedeira. Deixa de lado tudo aquilo que tem ferido o meu coração e volte-se a mim, porque eu quero me voltar a Ti. Eu quero me revelar a Ti nesses dias difíceis. Eu quero te mostrar os caminhos que você deve seguir. Eu quero te dizer como você deve proceder. Eu quero te mostrar como você deve caminhar, como você deve rezar, como você deve se dirigir a mim. Eu quero me revelar a você. E a palavra de Deus nos exorta ainda no versículo 4, dizendo: não sejais como vossos pais, a quem os profetas de outrora clamaram, dizendo: eis o que diz o Senhor dos Exércitos: deixai vossos maus caminhos e vossas más ações. E eles não ouviram, não prestaram atenção aos meus avisos, oráculo do Senhor. O Senhor nos convida, meu irmão, minha irmã, a deixar de lado todo o mau caminho, todas as nossas más ações. É um convite de Deus para mim e para você nesses dias em que vivemos essa pandemia, nesses dias em que não podemos sair das nossas casas, que somos prisioneiros dentro das nossas casas, nesses dias em que nós não podemos receber o maior banquete, que é Jesus na Eucaristia, sem poder experimentar o poder da sua presença real na Eucaristia. Mas nós podemos, meu irmão, minha irmã, fazer da nossa casa uma igreja.
Nós podemos nos voltar ao Senhor dobrando os nossos joelhos. Nós podemos nos voltar ao Senhor fazendo o exame de consciência, reconhecendo que nós pecamos contra o Senhor, que nós ofendemos o nosso Deus, reconhecendo que nós somos causa desse mal que vem sobre a humanidade, sobre esta calamidade, sobre esta peste, reconhecendo que eu e você pecamos contra o Senhor. Por isso hoje Ele nos convida a nos voltarmos a Ele, a corrigir as nossas más inclinações, a deixar de lado o pecado. E você pode me perguntar, mas como? Como que agora eu posso voltar ao Senhor se não tem nenhuma igreja, se eu não posso ir à missa, se não tem um sacerdote onde eu possa confessar o meu pecado? Porque de fato eu estou em casa, eu estou meditando que eu tenho pecado, que eu tenho feito errado, mas agora o que fazer? Faça, meu irmão, da tua casa uma igreja. Rasga o teu coração diante do Senhor e deixa Ele tocar o teu coração. Dobre o seu joelho e diga: Senhor, eu pequei contra Ti. Eu reconheço o meu pecado, Senhor, eu reconheço que eu tenho ferido o Teu coração, que eu tenho me afastado dos Teus caminhos, que eu tenho negligenciado os Teus mandamentos. Eu reconheço, Senhor, que todo o mal que cai sobre a humanidade, eu faço parte por ter transgredido as Tuas leis. Eu reconheço, Senhor Jesus, que eu preciso me voltar ao Senhor, e eu quero nesse dia me voltar a Ti, Senhor. Por isso vem hoje tocar o meu coração, vem me dar a graça de fazer um exame de consciência, de fazer um exame onde eu possa reconhecer tudo aquilo que eu tenho feito de errado diante de Ti, e que eu possa me voltar ao Senhor de coração contrito. Dentro da minha casa eu possa experimentar a graça de ter uma intimidade contigo. Dentro da minha casa eu possa, Senhor Jesus, ser melhor. Eu possa, dentro da minha casa, amar. Dentro da minha casa, perdoar. Dentro da minha casa, compreender os meus. Quantas vezes nós ofendemos os nossos, nós ferimos os nossos com a nossa vontade, com o nosso jeito de tratar, com o nosso temperamento difícil. Quantas vezes nós pecamos contra o Senhor, ofendendo o nosso irmão que está na nossa casa. E o Senhor ainda nos fala através da sua palavra: onde estão vossos pais? Podem porventura os profetas viver eternamente? Quanto aos avisos e às ordens que encarreguei os meus servos, os profetas, de transmitir ao povo, não foram eles executados juntos de vossos pais? Por isso vossos pais caíram em si mesmos e confusos confessaram: o Senhor dos Exércitos tratou-nos como tinha resolvido proceder conosco, segundo o nosso proceder e as nossas obras. Quantos profetas nós temos na nossa igreja, quantas profecias nós temos que nos exortaram a viver, a mudar de vida, a ter uma vida em Deus. Quantas profecias que nos convidam a mudar, a vigiar, a nos preparar para esses dias maus. E nós negligenciamos essas profecias, nós negamos a palavra de Deus, nós nos calamos, nós nos omitimos. Nós somos covardes por calar a nossa voz, por não denunciar o pecado, por não corrigir as nossas más inclinações. Mas hoje o Senhor fala: volta a mim, porque Ele quer falar comigo e com você. E quando nós, meu irmão, minha irmã, nos voltamos ao Senhor, Ele fala conosco. Mesmo não podendo ir à igreja, mesmo não podendo receber sacramentalmente Jesus na Eucaristia, nós podemos experimentar uma vida de intimidade com Ele dentro da nossa casa. Quando nos voltamos ao Senhor, Ele consola o nosso coração, Ele nos dá a sua graça, Ele nos direciona, Ele abre os nossos olhos, Ele faz a gente entender o quanto nós temos errado, o quanto nós temos ofendido. É como se nós estivéssemos cegos, e quando nós nos voltamos ao Senhor, Ele abre os nossos olhos, Ele nos faz ver, Ele nos direciona, Ele mostra o caminho que nós devemos seguir.
Por isso, nesse dia, eu te convido a aproveitar esse tempo de quaresma dentro da tua casa, a se voltar ao Senhor, a examinar a tua consciência. Eu não sei quem é você, eu não sei o que você tem feito, aonde você tem andado, o que você tem desejado, eu não sei os pecados que você tem cometido, mas esse Deus que te conhece, esse Deus que te sonda, Ele conhece o pecado que você tem cometido. E o que Ele quer de você hoje? O teu coração para transformar. Ele quer que você se coloque na sua presença e reconheça o seu pecado e se volte a Ele de coração contrito. Ele quer falar com você, Ele quer te consolar, Ele quer dar paz ao teu coração nesses dias de tempestades. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que essa tempestade vai passar e que depois, quando nos voltarmos a Deus de coração contrito, nós vamos poder engrandecer ainda mais o seu nome, nós vamos poder testemunhar as suas maravilhas, o que Ele fez dentro da nossa casa, o que Ele fez conosco. Nós vamos poder experimentar a graça de Deus, uma intimidade tremenda nesses dias em que não podemos sair. O Senhor, Ele faz tudo certo. O Senhor, Ele nos ampara, o Senhor nos socorre. Por isso eu quero pedir nesse dia que Ele te visite, que Ele acalme o teu coração, que Ele traga paz ao teu coração e que Nossa Senhora te cubra com o manto santo, esteja do teu lado te mostrando o que você deve fazer para agradar o Senhor, como você deve voltar-se para o Senhor, para que Ele se volte a ti. Tenha um abençoado dia, meu irmão, minha irmã, e fique na paz do Senhor Jesus.